dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos reunidos nesta manhã para louvarmos ao nosso Deus. Cada um em seu lar, com um isolamento social, mas juntos, agora, nesse instante, estaremos louvando ao nosso Deus, lendo a sua palavra, meditando nela, entoando hinos de louvor ao nosso Deus. E nesse momento, para iniciarmos este culto, eu gostaria de convidá-lo a curvar a sua fronte e orarmos diante do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, nesta manhã, te pedimos que o Senhor nos perdoe pela nossa eficácia como cristãos. Te pedimos que o Senhor nos dê força do teu Espírito para, nessa situação em que nós nos encontramos, anunciarmos a Cristo hoje como esperança para a humanidade, como a verdade que vence a mentira, como paz e liberdade que fundamenta a dignidade humana, como vida que supera a morte, o desamor, a opressão. Que anunciemos a Jesus Cristo como a única libertação, capaz de criar pessoas livres que amam, ainda que estejam isoladas. Enche os nossos corações com o teu Espírito. Acende em nós o fogo perene do teu amor. Desperta-nos, ó Pai, para a tua obra e para o teu reino. Que nesta manhã, reunidos, ainda que distantes, estejamos te louvando, te bendizendo, te buscando. Que nós estejamos vivendo única e exclusivamente para a tua honra e para a tua glória, cumprindo o seu mandamento. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Depois de orarmos pedindo a bênção de Deus, nada melhor do que lermos a palavra de Deus. E eu quero lhe convidar que você abra sua Bíblia no Salmo 98, para que juntos façamos a leitura desse texto. Leia junto comigo esse salmo, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Por isso, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem júbilo os montes. E tudo isso na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. É a esse Deus que nós louvamos, é a esse Deus que nós cremos no seu poder e na sua graça. Nesse Deus que virá e julgará a terra com justiça, com equidade. É a esse Deus que nós queremos louvar e bendizer nesse instante. Por isso, nesta manhã, eu lhe convido a juntos louvarmos a esse Deus, cantar louvores a Ele, porque isso é bom e porque isso faz com que Ele haja em nosso meio e aceite o nosso louvor.
Uma vez que nós louvamos e adoramos ao nosso Deus, nós precisamos fazer agora e ter um momento de confissão, um momento de intercessão também. Reconhecermos quem nós somos, reconhecermos quem é o nosso Deus e as nossas necessidades diante dele. O Salmo 62, versículos de 1 a 3 e 5 a 8, nos leva a refletir sobre isso, quando o salmista vai dizer: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Só Ele é o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida a um muro prestes a cair? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Em Deus estão a minha fonte, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Que nós, nesse momento, possamos estar colocando diante de Deus tudo aquilo que vai em nossos corações. Esse é um momento de intercessão. Como já dissemos, nós temos uma lista de oração de irmãos que estão enfermos, que têm necessidades, que nós estejamos intercedendo por essas pessoas. Nesses momentos de crise pelos quais passamos, talvez muitas famílias estejam passando necessidades, não têm recebido o seu salário, estão passando por dificuldades, por desemprego. Esse é o momento de nós intercedermos por eles. Intercedemos principalmente pela nossa nação, pelos nossos líderes, que nesse momento em que vivemos, têm muitas vezes discordados, agindo de maneiras diferentes. Que Deus dê sabedoria a eles para que eles tomem as decisões corretas. Orarmos também pelos aniversariantes da nossa igreja. Temos vários aniversariantes. Que Deus esteja abençoando a cada um deles neste mês que eles completam mais um ano de vida. Estejamos intercedendo pela nossa igreja. Que nós, como comunidade, como povo, estejamos compartilhando um com os outros. Estejamos agindo e vivendo de uma forma concreta, demonstrando o amor de Deus para conosco, representado no nosso relacionamento de um para com o outro. Esse é o momento de intercessão. Esse é o momento de nos colocarmos também diante dele, pedindo perdão por aquilo que deveríamos fazer e não temos feito. Curve a sua fronte agora e ore ao nosso Deus. Peça que Ele haja com todo o poder e com toda a graça, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele haja para a honra e glória, manifestando a sua justiça e a sua equidade. Curve a sua cabeça agora e ore. Pai, nesse momento, diante da Tua presença, nos prostramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão porque muitas vezes deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer, porque muitas vezes fazemos aquilo que não deveríamos fazer, ó Pai. Por isso nós pedimos perdão. Pedimos perdão porque temos sido inoperantes. Pedimos perdão porque temos nos eximido
do nosso dever diante da sociedade, muitas vezes. Pedimos perdão porque temos deixado de fazer o teu querer e a tua vontade para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão. Pedimos que o Senhor nos purifique, nos torne mais alvo que a neve. Que o Senhor crie em nós um espírito inabalável, um coração puro. Nós, nesse momento também, ó Pai, queremos interceder pelos enfermos da nossa comunidade, pelos enfermos irmãos queridos e pessoas queridas que têm passado por momentos difíceis na sua vida de saúde, de luto. Irmãos e irmãs que têm perdido entes queridos por causa dessa epidemia, por causa desse vírus. Que o Senhor esteja consolando o coração de cada um deles nesses momentos. Que o Senhor esteja fortalecendo a vida deles. Também intercedemos pela nossa nação, ó Pai. Nessa semana tão conturbada pela qual nós passamos, onde vemos nossos líderes, nossos políticos, nossos dirigentes brigando, discutindo, única e exclusivamente para se sobressaírem um ao outro, e muitas vezes não se preocupando com o povo. E pedimos que o Senhor haja na vida de cada um deles, que o Senhor, com o teu Santo Espírito, transforme a vida de cada um deles, para que antes de tudo eles busquem o melhor para o povo, ó Pai, o melhor para a nossa nação, para que assim possamos passar essa crise, para que assim possamos passar esses momentos tão críticos da melhor forma possível. Nós queremos colocar os nossos líderes em tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que somente o Senhor pode tocar o coração deles e modificá-los. Faz isso, ó Pai, nós te pedimos. Pelos aniversariantes desse mês da nossa comunidade, nós queremos pedir que o Senhor abençoe a cada um deles. Que o Senhor conceda anos e mais anos a cada um, para que assim eles possam caminhar diante da tua presença, te buscando e te servindo. Intercedemos pela nossa igreja, como teu povo. Temos tido saudades de um para com os outros. A distância tem nos feito rever muitas situações e muitos sentimentos. Mas, ó Pai, permita que em breve nós estejamos juntos novamente, para te louvarmos, para te bendizermos, para te adorarmos juntos, ó Pai, para que assim o teu povo reunido possa te abençoar, possa te louvar e ser abençoado por ti, ó Pai. Que nós estejamos nos derramando todo o nosso coração perante ti, reconhecendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e declarando assim a nossa confiança em ti, ó Pai. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, a nossa rocha, a nossa salvação. Por isso, declaramos que nós não seremos abalados pelo teu poder e pela tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma vez que adoramos ao nosso Deus, que nos prostramos diante dele, intercedendo e pedindo perdão, agora nada melhor do que louvá-lo. Cantarmos hinos de louvor ao nosso Deus. E junto com esses cânticos, nós também realizarmos as nossas ofertas, trazermos à casa do Senhor os nossos dízimos, para que haja mantimento dentro dela. O Salmo de número 135, versículos 1 a 3 e 19 a 21 vai dizer assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque isso é agradável.
Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos cantar ao nosso Deus, vamos louvar ao Senhor. E neste momento, vamos fazer também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como fizemos no domingo passado, simbolicamente, enquanto cantamos, eu colocarei o envelope no nosso gasofilácio. Mas você pode fazer a sua contribuição aí mesmo de casa. Não saia de casa. Use os instrumentos que os bancos nos concedem. Transferências bancárias, DOC, a forma mais prática que você entender. A nossa conta da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Butantã, Banco Bradesco, agência 0104. A nossa conta corrente é a 22.45.89.2. O nosso CNPJ é o 03.453.055/0001-45. Essas informações estarão passando aqui no teleprompter da nossa transmissão. Não deixe de fazer a sua contribuição. Nossa igreja continua em funcionamento, temos os nossos compromissos financeiros. Por isso nós contamos com a sua contribuição de dízimos e ofertas à nossa igreja. Vamos louvar ao nosso Deus. Quem canta, seus males espantam. Pois é, na Bíblia tem diversos momentos
em que a adoração ao Senhor espantou os males. Um exemplo disso está lá em Crônicas, 2 Crônicas 20, na história de Josafá, quando ele foi lutar com Amon e Moabe. Josafá não sabia o que fazer, então ele orou ao Senhor e colocou as pessoas do templo para adorar ao Senhor. E na guerra, ao invés de ir os capitães na frente, quem foram as pessoas, os adoradores ao Senhor. Quando eles chegaram lá no monte, eles olharam e viram que todos os seus inimigos já estavam mortos. Então este é um exemplo de quem canta, seus males espantam. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor nos momentos de dificuldades, que os males vão embora. Aceite esses nossos louvores, ó Deus, que é de todo o nosso coração. Deus, a palavra do Senhor tem a música como um dos símbolos da presença do Senhor em diversos momentos. Que nós possamos, ó Deus, em momentos difíceis, nós possamos lembrar, ó Deus, dessas passagens, possamos cantar louvores ao Senhor. Quando a gente canta louvor ao Senhor, uma paz que excede todo entendimento invade o nosso coração. Deus, nós somos gratos ao Senhor pelas músicas que aqui cantamos. Obrigada, Deus, porque elas falam aos nossos corações. E aceite, Senhor, esses nossos louvores, no nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Bem, amados e amadas, agora passaremos para a meditação da palavra de Deus. Vejamos o que ele tem a nos falar nesta manhã. E eu gostaria de convidá-la a abrir as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, e nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 8.
que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta também, ferindo e queimando a todos e a tudo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e quando chegaram a viram queimada, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe então o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançará, e tudo libertarás. E partiu Davi, ele e os seus 600 homens com ele que se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardados ficaram. Esse texto nos fala a respeito de uma perseguição que Davi deveria fazer. Davi, depois de muitos dias de luta, por muitos dias de enfrentamento com os inimigos, agora voltavam ele e os seus homens para a cidade de Ziclag. Ziclag, para todos aqueles homens, era um refrigério, era um oásis, era um local de expectativas de vida plena junto com os seus familiares. Mas o que eles não esperavam é que quando chegassem lá, encontrassem tudo queimado, tudo destruído. Os seus familiares tinham sido levados cativos. Eles não esperavam isso. E diz o texto que eles choraram, que eles se amarguraram, como vai dizer o versículo de número 4, choraram até não terem mais forças para chorar. Eu creio que esse texto tem muito a ver com os nossos dias hoje. O que nós podemos fazer, ou o que fazer quando não se tem forças nem para chorar? Nessas circunstâncias que estamos passando nesses dias, em que estamos tendo que ficar em isolamento social, onde não podemos ter contatos com os nossos familiares, onde muitas vezes não podemos nos abraçar, não podemos dar as mãos, não podemos nos beijar. Eu creio que são sentimentos e angústias que muitas vezes envolvem o nosso coração. Mas o que fazer numa situação assim? O que fazer quando o sentimento de angústia, de crises, tomam conta do nosso coração? Eu não sei qual é a sua situação nesse momento, como você está se sentindo, mas eu estou muito triste. Eu estou abatido no sentido de que não posso ter contato com os meus irmãos, com as pessoas queridas que quero. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, como o apóstolo Paulo dizia, eu sigo para frente. E foi isso que Davi fez aqui. Davi, nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento, ele resolve buscar ao Senhor. Ele resolve se reanimar no Senhor. E eu creio que essas lições que Davi nos traz nesse texto têm muito a ver com os nossos dias. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com você nessa manhã é isso. O que fazer quando nós nos sentimos em situações em que nós não temos mais forças nem para chorar ou nem para nos angustiar? O texto vai nos dizer no versículo 8 que Davi conversa com Deus sobre a situação e ele obtém uma resposta do Senhor.
Eu creio que da mesma forma como Davi fez, nós também devemos fazer. Nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos de separação, nós precisamos conversar com Deus. É por isso que nós incentivamos a todos a estarem lendo a Bíblia, a estarem orando a Deus, a terem o seu momento devocional. Muitos de nós, muitas vezes, demos a desculpa que não podíamos fazer isso porque não tínhamos tempo. Talvez esse seja o momento de nós pararmos para refletirmos sobre isso. Talvez Deus tenha nos dado esse tempo para resgatarmos isso, de estarmos conversando com Ele, de estarmos ouvindo a sua voz, de estarmos lendo a sua palavra. Davi, diz o texto, conversou com Deus e Deus respondeu ao seu pedido. Nosso desafio nessa manhã é que você converse com Deus, que você fale com Ele, que você busque a sua orientação, para que Ele fale ao seu coração, para que Ele reanime todas as suas forças dessa caminhada. Uma segunda atitude que nós percebemos nesse texto é que Davi, depois de conversar com Deus, de obter uma resposta de Deus, diz o texto que ele partiu para alcançar o seu objetivo. Ele não ficou se lamentando, ele não ficou parado. Diz o texto que ele se reanimou, ele recuperou o ânimo. Ele teve um poder de reação. Quando o momento é crítico, é preciso empreender ações decisivas. Quando temos poder de reação, nós podemos contar com as ações extraordinárias de Deus. Diante das circunstâncias e do momento em que nós vivemos, nós não podemos ficar parados. Precisamos agir, realizar a vontade de Deus, para que assim nós possamos compartilhar com o nosso próximo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus também, diz o texto, que Davi aproveita a ajuda de Deus, a ajuda que Deus mandou. Em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento crítico que nós passamos, Deus jamais nos deixa sozinhos. Ele nos manda ajuda, Ele nos encaminha pessoas para que nós possamos compartilhar junto desses momentos. Diz o texto que quando Davi estava quase prestes, não sabia para onde ir, Deus providencia alguém que lhe desse as orientações para chegar ao inimigo. Deus age dessa maneira conosco. E por último, nós observamos que depois de tudo isso, de Davi conversar com Deus, de obter uma orientação e uma resposta de Deus, de Davi não ter ficado parado, se lamentando, mas indo atrás do seu objetivo, de Deus lhe dando condições e dando a orientação necessária. Nós observamos que Davi conquista tudo aquilo que era seu de volta. O que nós queremos dizer com esse texto e com essa mensagem nesse domingo é de que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos nos fortalecer em Deus, buscar a Deus a sua orientação. Agindo assim, nós conseguiremos passar toda e qualquer crise. O choro não tomará mais conta de nós, o lamentar não tomará mais conta de nós. Mas quando nós cremos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, nós enfrentamos e caminhamos plenamente na sua graça e no seu amor. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que essa palavra de incentivo seja uma palavra que nos conforte nessa nossa caminhada. E que assim Deus nos abençoe como povo de Deus. Não somente agora, mas para sempre. Amém. Espírito, tu
E assim, meus irmãos, depois de recebermos a palavra de Deus, que nos incentivou a crer e confiar em Deus nessa crise que nós vivemos, nada melhor do que nós bendizermos a Ele. Por isso, nós queremos desejar que Deus o abençoe nessa manhã, no restante desse domingo, que Deus esteja abençoando a sua vida no decorrer da semana e que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida e sobre ela permaneça não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Bem, nós tivemos o nosso culto agora, na nossa linguagem e na nossa forma de entender a palavra de Deus. Agora chame as crianças, se elas não estiverem já com você, para ouvirem a mensagem dedicada a elas. Sente com elas e ouça aquilo que Deus tem preparado para o coração delas também, em mais um momento preparado pelo nosso departamento infantil. Que Deus nos abençoe.